respeito aos talentos, aos dons que Deus tem colocado em nossas mãos. De que forma é que temos colocado esses talentos a render? Somos sempre convidados, a cada domingo, a fazer essa reflexão com o Senhor, através da palavra, do dom partilhado, para celebrarmos bem este encontro e esta partida. Peçamos ao Senhor que nos purifique e que nos prepare para este encontro. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a nós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa e a culpa. E peço a Deus de livre, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens pela paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós, Senhor, só vós, nosso Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria do vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda, ser fiel ao autor de todos os bens. Isto nos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que as pedras. Nela confia o coração do marido e jamais lhe falta coisa alguma. Ela vai bem-estar e uma desventura em todos os dias da sua vida. Procura ter lã e linda e põe mãos ao trabalho levemente. Toma a roça em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos e suas obras a louvem às portas da cidade. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento, foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as coisas grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar parte na alegria do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que é meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais, e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores, e aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Estas leituras que escutamos levantam-nos algumas questões. A primeira é de que forma é que temos gerido os bens que Deus deposita em nossas mãos. Aquilo que temos, como é que o temos gerido? E depois, a segunda, a grande questão é como é que isto que nós ganhamos faz bem? Que bem é que eu tiro disso que tenho? Estas leituras vão, por isso, questionar-nos a nossa fé enquanto batizados. Neste sermos testemunhas, nesta testemunha ou neste testemunho que somos convidados a fazer, e levar-nos a perguntar que testemunho é que eu tenho dado. Como é que eu me tenho comprometido com o projeto salvador e libertador de Deus que Ele tem para este mundo e que Ele tem para comigo? No livro, na primeira leitura do livro dos Provérbios, escutávamos este quase que poema que enaltece a mulher virtuosa, que enaltece aquela pessoa que é capaz de receber os dons, que recebe, que tem qualidades e que põe essas qualidades em prática e em favor do bem comum, em favor do bem de todos. Esta figura da mulher virtuosa, temos alguns pilares, algumas linhas orientadoras, no qual deve assentar a nossa fé. A felicidade verdadeira, o trabalho, cuidado do próximo, ajuda aos indigentes,
a generosidade, o temor de Deus. Nesta felicidade, a felicidade é viver nesta confiança e deixar que a vida não seja escrava, nem nós nos tornemos escravos dela, mas procurar vivê-la como um dom que eu vou acolhendo, trabalhando e que, sem medo, me vou empenhando pelo bem, e aqui na maneira virtuosa, não é? Pelo bem, não meu, mas pelo bem daqueles com quem eu vivo. Porque se eu me preocupar com o bem daqueles com quem eu vivo, já me estou a preocupar automaticamente e a cuidar de mim. Esta mulher que enaltece é alguém que se confia, alguém que trabalha, alguém que é generosa, que cuida, que ajuda os indigentes e que tem temor de Deus, ou seja, que sabe que tem o temor de Deus não é medo, mas é esta confiança total que dissipa as trevas. É exatamente o contrário do temor, do temor sem Deus. O temor sem Deus é o medo completo. O temor de Deus é uma confiança, mas à luz do dia, ou seja, uma confiança que eu sei em quem confio, que é Deus, e sei que Ele não me vai desamparar. Isso é o temor de Deus. Estes pilares, a felicidade verdadeira, o trabalho, o cuidado do próximo, a ajuda aos indigentes, a generosidade e o temor de Deus, são pilares que nos ajudam a viver esta relação com Deus e ajudam-nos a viver aquilo que na Igreja chamamos a vida da santidade, a vida da graça. São Paulo também nos ajuda a dar mais um passo neste viver a vida da graça, esta vida da fé em Deus, esta relação com Deus. Diz que, e deixa claro, que o mais importante é o empenho em viver sempre segundo os critérios de Jesus Cristo. E os critérios de Jesus Cristo não são outros que não: eu vim para dar a vida. Eu vim e eu lavei-vos os pés, deveis também lavar os pés uns aos outros. Estes são os critérios de Cristo. É o critério de estar atento à necessidade do próximo e de ir, com gestos concretos e reais, ao encontro da necessidade do próximo. Procurando em Cristo a verdadeira felicidade e empenhando-nos na construção do reino, que não é mais do que este gesto muito concreto de encontrar nele o sustento e o fundamento da nossa existência e depois desse fundamento, em gestos muito concretos, construir o reino. O Evangelho, no seguimento do Evangelho do domingo passado, em que tínhamos as Virgens, neste Evangelho apresenta-nos o exemplo deste caminho de felicidade, que não passa por algo que nos é dado sem mais, mas é um caminho. Um caminho não é algo que eu faço um clique e já está. Não. Um caminho pressupõe a caminhada. Pressupõe que eu saia de onde eu estou, comece a caminhar e vá até à meta. Isto é um caminho. Isto é caminhar. E a fé cristã é um caminho. Um caminho para uma meta, aqui e agora, que é este encontro com Cristo, que nós vivemos e celebramos a cada domingo, e com o encontro pleno que havemos de ter com Ele, no céu, na graça divina, na plenitude. Então o Evangelho alerta-nos, e com estes dois exemplos opostos, entre aqueles dois que receberam os talentos e os puseram a render, e o outro que teve medo, para a necessidade da confiança. Mas também não só da confiança. Não é confiar, mas é confia e trabalha. São Bento tinha uma expressão muito bonita que ele dizia aos monges, que é onde assenta a sua regra. A regra de São Bento assenta na oração e no trabalho. E é aqui que está, neste Evangelho, esta realidade. Podemos dizer que é na confiança, que é a oração, portanto, nesta relação dos servos com o Senhor, portanto, o Senhor que confia aos servos os talentos e os servos que confiam que o Senhor os vai retribuir, consoante o trabalho que fizeram, entram numa relação de amizade. Não é só de trabalho, já é de amizade e de confiança. O outro, pelo contrário, tinha só um talento, fica numa relação de medo.
Eu sabia, Senhor, que tu colhes onde não semeaste e que ceifas onde não lançaste semente, por isso fui esconder o talento. Os dois primeiros, os que colocaram os talentos a render, pelo seu trabalho, pela sua coragem, pelo seu empenho, mas também pela sua confiança no Senhor, duplicam os talentos, duplicam aquilo que tinham, aquilo que receberam. O que recebeu só um talento, pelo contrário, tem medo e vai esconder o talento. Quando regressa ao Senhor, este vai ajustar contas com os servos. Aqueles que colocaram os talentos a render, o Senhor felicita e estes tomam parte na alegria do Senhor. Porque, ele diz, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei em coisas grandes. Vem tomar parte na minha alegria. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. O outro, o que escondeu o talento, foi repreendido pelo seu Senhor. Sabias que eu sou um homem severo, que colho onde não te semelhaste, por isso vai para as trevas superiores, para as trevas exteriores. Este pode parecer estranho. Como é que Jesus diz que um homem vai para as trevas exteriores? Então, mas ele não oferece a salvação a todos. Oferece. Mas aqui está pressuposta a nossa liberdade. Eu tenho a liberdade de aceitar ou de não aceitar o projeto de Deus. Estes três homens que receberam os talentos, cada um dos três teve a oportunidade de pôr esses talentos a render e de entrar na felicidade, de entrar na alegria do Senhor. Mas dois esforçaram-se, caminharam, entraram nesta relação de amizade e de confiança com o seu Senhor e depois foram acolhidos na intimidade. O outro teve medo. Não ousou entrar nesta relação de intimidade e por isso foi colocado nas trevas exteriores. O ir para o paraíso, o ir para o céu ou não ir para o céu, não é uma questão aqui de prémios, nem é uma questão de eu fiz isto, mereço ir. Não. É uma questão de relação. Se nós entrarmos numa relação verdadeira com Deus, de confiança, mas de verdade, aí, mesmo que os nossos pecados, como dizia o profeta, ainda que os teus pecados sejam como escarlata, tornar-se brancos como a neve. Temos aquele encontro tão belo de Jesus na cruz, quando um dos condenados diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Até ao fim nós nos podemos arrepender, entrar nesta relação. Aqueles dois, Jesus e aquele condenado, no alto da cruz entraram naquela relação de amor. O homem abriu-se à relação de amor de Cristo, àquilo que Cristo tinha para lhe dar, e Cristo acolheu. Portanto, este que é excluído, não é excluído porque Deus não o queira acolher. É excluído porque ele próprio não quis fazer o caminho, não se quis fazer ao caminho, não aceitou que Cristo caminhasse com ele e por isso ficou excluído. A fé cristã é assim este caminho, mas é um caminho de confiança e que só nesta confiança, nesta relação, no empenho e no cuidado, é que conseguimos ir caminhando com passos largos em direção a Deus. Só no confiar em Deus e deixar que Ele tome parte naquilo que eu sou, no empenho e no cuidado, para com Deus, que só se consegue no cuidado para com o próximo. Como dizia o apóstolo Tiago, não posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o próximo. Só nesta confiança em Deus, neste empenho e neste cuidado para com o próximo, é que conseguimos ir caminhando na direção a Deus. Se não o fizermos, sem esta relação com Deus, que acenda na confiança verdadeira e não no medo, neste empenho e neste cuidado para com o próximo, tendo como ponto de referência as obras de misericórdia, é que conseguimos entrar no céu. Senão, não é Deus que nos exclui, mas somos nós que não entramos porque nos excluímos a nós próprios. Então, o que ficam-nos as questões. Como é que eu tenho posto a render os talentos que Deus me dá? O que é que eu tenho feito destes talentos que tenho recebido? Tenho-os posto a render ou tenho-os escondido? Tenho-me empenhado em dar bom fruto ou tenho sido de qualquer forma?
Tenho-me esforçado por manter a lâmpada da fé acesa. Tenho-me empenhado por manter esta lâmpada da fé acesa, fazendo tudo o que está ao meu alcance, por viver a minha fé e por manter a minha relação com Deus? Ou será que o medo me tem paralisado e tenho deixado que Ele seja o principal timoneiro da minha vida? Porque a grande questão aqui é esta: o que é que rege a minha vida? É o medo ou é a confiança? Somos livres. E se somos livres, porque somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. E o herdeiro tem acesso à plenitude daquilo que recebe do seu Senhor. E o que recebemos de Deus é a alegria, é a felicidade, a oportunidade de viver esta vida como um autêntico lugar de felicidade. Agora só o conseguimos fazer se entrarmos nesta relação com Deus. E como é que entramos? Temos algumas formas: na oração pessoal, no cuidado para com o próximo, na esmola, também no encontro da comunidade que se reúne para celebrar a fé. É nestes passos, nestes gestos muito concretos, que conseguimos encontrar esta verdadeira felicidade. E é neste caminho que fazemos com Deus, no qual vamos recebendo como os discípulos de Emaús e sentindo cá dentro fervilhar o amor de Deus. É neste caminho que vamos nos encaminhando para Deus. E sendo fiéis, mas também confiando, e acima de tudo confiando, um dia seremos introduzidos no banquete eterno que celebramos aqui, já na esperança. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus, que encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, o Senhor manda-nos sempre vigiar. Oremos, pois, uns pelos outros e por todo o mundo, para que os homens vivam dignamente a sua vida, se mantenham vigilantes e imploremos com toda a confiança, em particular pelos que mais sofrem e por aqueles que são mais necessitados, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, para que permaneçam vigilantes, mas em paz, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares, e pelos filhos e filhas, para que alegrem seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus. Oremos. Ouvimos, Senhor. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons, e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponham a render. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia, e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dom de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazei amadurecer em cada homem os frutos da vossa bondade, para que no último dia todos possamos recebê-los em plenitude no vosso reino e tomar parte no vosso banquete eterno. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Levamos para o vosso altar a oferta com alegria. Dignai-vos, Senhor, aceitar o pão nosso de cada dia. Das uvas o vinho aceitar, será sangue do bom Jesus. Por quem nós chegamos ao Pai, abraçados na mesma cruz. A vós, Deus e Senhor, meu corpo e minha alma ofereço. A vós, Rei imortal, entrego-vos todo o universo. A vós, Deus e Senhor, a Igreja de Cristo ofereço. A vós, Rei imortal, Senhor, aceitai os irmãos que andam longe do vosso amor. Por Cristo aceitai os pagãos, redimidos pela mesma dor. Senhor, recebei as vitórias e os pedaços da nossa vida, as nossas misérias e glórias são a oferta da Igreja unida. A vós, Deus e Senhor, em corpo e minha alma ofereço. A vós, Rei imortal, entrego-vos todo o universo. A vós, Deus e Senhor, a Igreja de Cristo ofereço. A vós, Rei imortal, Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a santa Igreja. Concedei, Senhor, que os dons oferecidos para a vossa glória nos obtenham a graça de vos servirmos fiel e generosamente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração tem. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus, nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor e Salvador. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados
com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna e, na sua ascensão ao céu, abriu-nos as portas da eterna glória. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, e isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto a memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, o vosso nome, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando num corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, Ele que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E o amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Depois de recebermos estes sagrados dons, humildemente vos suplicamos, Senhor, que o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória aumente sempre em nós a nossa fé e a nossa caridade. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.